Olá, meus irmãos, muito boa noite na paz do Senhor Jesus Cristo. Começando um pouquinho atrasado aqui, houve um problema aqui com o meu equipamento, mas já estamos no ar. E hoje, terça-feira, 23 de setembro de 2025, agradecemos a Deus pelo dia, pela oportunidade, pelo momento de entrar para estar com você um pouquinho, orar, ler a Bíblia um pouquinho, trazer uma palavra e orar. Vamos orar ao Senhor Jesus. E orar junto é muito importante. Unir a nossa fé, a nossa crença, confiar no Senhor juntos é uma grande oportunidade. E é verdade que a gente ora sozinho, a gente ora a qualquer momento, ora em qualquer lugar, mas a comunhão com os irmãos é algo de grande importância, Eu vou ler um pouquinho aqui do Salmo 37. Aliás, 137, Salmo 137, diz assim: às margens dos rios da Babilônia nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos e nos pediam cânticos, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de cantar o cântico do Senhor em terra estranha? Note bem essa última frase, esse último versículo. Como poderíamos cantar os cânticos do Senhor estando no cativeiro, estando em terra estranha? Na verdade, isso nos traz uma lição muito importante. É que nós, para louvarmos ao Senhor, precisamos estar libertos. E quando estamos no cativeiro, não podemos louvar o Senhor livremente, cantar louvores, soltar a nossa alma em alegria ao Senhor. Os israelitas estavam no cativeiro da Babilônia, o cativeiro que durou 70 anos. E ali eles colocavam as harpas, mas não tocavam. Eles iam para a beira do rio, choravam ali e penduravam as harpas nas árvores, nos salgueiros que havia à margem do rio. E então as pessoas do lugar, os israelitas chamaram de opressores, chamavam de opressores aqueles que levaram cativo e tal. Nem sempre eram as pessoas que estavam ali, que levou foi o governo, foi o rei que levou cativo, mas as pessoas viam eles ali, as harpas penduradas e, sejam alegres, cantem-nos um cântico de Sião, nós queremos ouvir. Mas eles disseram, como nós poderemos louvar a Deus, cantar os cânticos do Senhor, estando em terra estranha, estando no cativeiro? Pois é, nós não podemos louvar a Deus com liberdade enquanto nós estamos cativos. Mas Jesus nos chamou à liberdade, à libertação, para sermos libertos do pecado, libertos da tristeza, liberto da opressão dos demônios, liberto de vícios, liberto de todas as coisas que desagradam a Deus. Deus nos chamou à liberdade, disse-nos o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas. Ele disse: Deus
nos chamou à liberdade. Mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne. A nossa liberdade não é de fazer o que nós queremos fazer, o que nós entendemos de fazer, mas a liberdade a qual fomos libertos do pecado, de todas as coisas, da opressão do maligno, de todas as coisas que nos escravizavam, os opressores da nossa vida. Se você está livre, cante ao Senhor. Se não está livre, o Senhor Jesus é o libertador. Ele liberta, Ele livra, Ele dá o livramento. Olha, esta palavra que nós trazemos como introdução à nossa oração. Nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos pedir ao Senhor. Vamos pedir pelos doentes, vamos pedir pelas pessoas que estão fracas, que estão à beira do abismo, estão para cair, estão para escorregar, estão mais para lá do que para cá. Nós vamos pedir que o Senhor alcance essas pessoas antes que elas caiam, fortaleça, chame a atenção, elas possam ouvir a sua palavra e possam atender. Queridos, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Já falei isso aqui em outras lives. A Bíblia fala isso, a oração do justo. Mas quem é o justo? Aquele que é justificado pela fé. O apóstolo disse: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa justificação que nos dá a condição de vivermos em paz com Deus, nos dá a condição de orar como justos. Não somos perfeitos, mas o Senhor nos justificou pela nossa fé. Quando cremos nele, Ele nos justificou. E justificados, Ele ouve a nossa oração, Ele atende a nossa oração. Não uma oração egoísta, não uma oração para o nosso bel prazer, mas a oração que satisfaz a Deus. Jesus Cristo é o nosso mediador. Constantemente eu falo isso. Jesus é o nosso mediador. Ele é quem faz chegar a nossa oração ao Pai. Pode crer nisso. E o Espírito Santo, ao nosso lado, é um emissor, porque nós não temos inspiração para orar como devemos orar. Mas o Espírito que conhece os nossos corações e conhece a vontade de Deus, Ele nos inspira, Ele nos dá motivação e ali Ele assiste a nossa fé e então a nossa oração sobe. A nossa oração sobe à presença do Pai e ali está Jesus para interceder por nós. Por isso nós podemos pedir. Olha, a oração não é só uma petição, não é só petição. Na oração tem louvor, tem adoração. Adoração é feita em oração. E tem também a intercessão. O que é intercessão? A intercessão é quando nós nos colocamos no lugar de outra pessoa para pedir a Deus, para rogar a Deus que assista aquela pessoa. Pode crer. E às vezes o Espírito Santo nos desperta para orar por situações, por pessoas ou por alguém que nós nem sabemos. É impressionante isso, porque pela oração da fé vem o livramento, vem a cura divina, vem a libertação da opressão, da depressão, de todas as mazelas que atingem o ser humano pela oração. A oração é aquele momento que a gente fala com Deus. Você sabe que quando a gente fala com algumas pessoas
e se interessa por nós, o que resolve os nossos problemas, nós melhoramos. Olha, há pacientes que vão ao médico e eles vão todo dolorido, todo choroso, todo doente, assim, para baixo mesmo. Aí o médico, quase todos os médicos, eles têm uma psicologia, eles têm uma comunicação. A conversa daquele médico com o paciente, muitas vezes, é meia cura para ele. Ele sai dali sem tomar remédio, já se sente melhor. Principalmente alguns médicos antigos que eles dão praticamente uma aula para a gente antes de passar o remédio. Eles explicam a enfermidade e aquilo ali, e quando a gente sabe que o diagnóstico não é aquele que a gente estava temendo ser, a gente sai dali bem melhorado, bem melhor. Olha, imagine quando a gente fala com Deus. Deus que cura as nossas doenças, Deus que conhece todo o nosso ser. Quando a gente conversa com Deus e a gente sente a suavidade da sua presença, então os problemas saem, a alegria chega. Ao invés de chorar como faziam os israelitas na Babilônia, nós cantamos louvores, nós louvamos ao Senhor, nós engrandecemos o nome do Senhor, nós ficamos cheios de júbilos, porque a graça de Deus em nós, a salvação que o Senhor nos deu, é para nos fazer felizes, mesmo que estejamos sentindo alguma dor e tenhamos alguma preocupação com os problemas de amanhã. Não tem problema. Nós podemos sentir alegria e confiar no Senhor. Confiar no Senhor. Deus não está interessado em dar riqueza para as pessoas, coisas para a vaidade das pessoas, mas Ele está interessado a nos assistir como provedor que é, o provedor que é. Às vezes nós olhamos para um lado, olhamos para outro, não vemos a solução de um problema, temos uma dívida para pagar. Eu costumo dizer para minha esposa, ela fica aflita, eu costumo dizer para ela, Deus proverá, Deus proverá. Eu também me preocupo, mas no auge da preocupação, eu começo a sentir a necessidade de esperar e confiar no Senhor. E às vezes o Senhor abre uma porta que a gente não espera. Vem de uma parte o recurso, a provisão de onde a gente não espera. Irmã Zuleide, Deus abençoe a senhora, seja bem-vinda. Olha, queridos, nós vamos orar. No momento temos aqui a irmã Zuleide, mas quem sabe tem outras pessoas. Só aparece aqui no meu chat se a pessoa escrever aí um comentário. Qualquer, nem que seja uma palavra só. Amém. Basta a pessoa escrever alguma coisa, aparece aqui. Bem, então nós vamos orar. E às vezes tarda, não sei porquê, não sei se é a internet da pessoa, ou a nossa, não sei. Às vezes depois que a gente acaba a live, termina a live, entra o nome das pessoas. É impressionante. Mas eu quero orar com quem está, tanto agora ao vivo, como nós estamos, como também depois, quando as pessoas virem o vídeo, a live já em vídeo. Nós vamos orar e você pode orar conosco. Pode orar conosco. E o Senhor vai ouvir a oração. Não precisa, mesmo que não seja ao vivo, mesmo que não seja junto conosco no momento, mas você une a voz a nós, porque está gravado, porque está no ar, porque você vai ouvir como se fosse ao vivo. Então vamos orar. Bendito Senhor, Deus e Pai de Jesus Cristo, nós agradecemos ao Senhor a oportunidade que tivemos de entrar em Tua presença, de louvar o Teu nome, de ouvir uma palavra
da Bíblia Sagrada, uma palavra que nos traz algumas lições. Nós agradecemos, Pai. Nós agradecemos pelo dia, agradecemos pela oportunidade que temos de falar com o Senhor e com os nossos irmãos. Eu peço que o Senhor alcance agora o doente para curar, a pessoa aflita para aliviar sua aflição, a pessoa triste para se alegrar no Senhor. Os israelitas lá na Babilônia não podiam se alegrar porque estavam escravizados, mas o Senhor é o nosso libertador. Ó Pai, abençoa teus filhos, os teus servos, as pessoas que sofrem opressão, que sofrem depressão, que estão vivendo momentos difíceis, e aqueles que estão em paz, que estão em alegria, que estão celebrando também, Senhor, ser com eles, para que a tua graça os assista e os guarde, ó Deus. Eu te peço, te louvo, meu Senhor, recebe a gratidão, recebe o louvor, recebe a nossa adoração, Pai, e fazemos em nome de teu Filho Jesus Cristo. Pai, seja louvado o teu santo nome. Aleluia. Nós agradecemos, pedimos e louvamos por Jesus. Amém. Também está conosco a irmã Alice Monteiro. A paz do Senhor, ela diz, lá de Oriximiná. Deus abençoe a irmã Alice Monteiro. Queridos, essa live volta sexta-feira, nesse mesmo horário. Hoje eu comecei atrasado porque eu tive um problema aqui com o meu equipamento e então atrasei aí uns minutos. Mas é sempre às 8 da noite. Às 8 da noite. Sempre que eu estou onde há internet, eu entro com a live. Entro mesmo, às vezes, em situação não muito propícia, às vezes com pouca luz, é de noite, preciso de luz, mas mesmo assim a gente entra. Às vezes a imagem não fica boa, às vezes o áudio também não fica bom, mas nós entramos, contanto que dê para as pessoas ouvir e entender o que se está fazendo. Então, Deus abençoe as nossas irmãs e as outras pessoas que estão nos assistindo ou que vão nos assistir depois e não está aqui em nosso chat, se nós não poderemos citar os seus nomes. Então, sexta-feira, querendo Deus, voltaremos. E até lá, a paz de Deus, que excede o entendimento, todo o entendimento, guarde os corações e as mentes dos nossos irmãos queridos. A paz do Senhor, meus queridos.